O que aconteceu com o carnaval? Hoje é o primeiro dia de carnaval, mas Wickham, Sullivan e eu não nos intimidamos. Estávamos determinados a encarar seus perigos. Esses perigos consistem principalmente em sermos impiedosamente fuzilados com bolas de cera cheias de água e molhados com esguichos de lata. Achamos muito difícil manter a nossa dignidade enquanto caminhávamos pelas ruas. Esse relato é de Charles Darwin, quando passou por Salvador em 1832, na época do carnaval. É unânime a opinião de que a festa momesca descambou. Mas será que antigamente as coisas eram diferentes? Nas últimas semanas eu mergulhei no universo carnavalesco brasileiro do fim do século XIX e começo do século XX. Através de matérias de jornais da época, a escritora Maria Clementina Pereira Cunha, no seu livro Ecos da Folia, nos mostra que era o carnaval num tempo muito distante do nosso. Um tempo antes da Primeira Guerra, em um Brasil recém-transformado em república, onde os costumes eram bem mais comedidos. Será? Bom, mas antes de entrar nesse cordão, não esqueça de assinar o nosso canal, tocar o sininho, nos seguir em nossas redes sociais. @Estúdio 5 Elemento no YouTube, Instagram e TikTok e no @Estúdio 5O no Twitter. Você deve estar pensando aí, nossa, naquele tempo é que tinha carnaval de verdade, não essa baixaria que temos hoje. Talvez você tenha que repensar um pouco seus conceitos. Antes de chegar no Brasil, egípcios, gregos, romanos já tinham festejo que podem ter dado origem ao que conhecemos hoje como carnaval. Todos tinham em comum a subversão da ordem. Nas sacéias comemoradas no Império Babilônico, era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias. Mas a alegria durava pouco. Ao final da comemoração, o prisioneiro era assassinado. Igualmente, tinha uma celebração do templo do deus Marduk, quando o rei era agredido e humilhado, confirmando a sua inferioridade diante da figura de Deus. Já na Grécia Antiga, com a chegada da primavera, era permitido que a população, sem distinção de nascimento ou classe, participasse do evento. No Império Romano havia a Saturnália, onde pessoas se mascaravam e passavam dias a brincar, comer, beber, era aquela farra que vocês conhecem, né? Na Alta Idade Média, a igreja começou a ver que o negócio estava desandando demais, e aí ela estabeleceu a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Semana Santa, e vocês também conhecem, como todos nós cristãos, mesmo que você não for, você deve conhecer, né? É marcado pela contrição e pelo jejum. A existência de um período de 40 dias de rigidez e restrição conseguiu condensar o ímpeto festivo da população para as semanas e meses anteriores à Quaresma. O Carnes Levali, conhecido como Carnevale, surgiu como um período para as pessoas extravasarem os seus desejos antes de iniciarem a Quaresma. A expressão significa retirar a carne e representa o carnaval exatamente como o momento de preparação para que os prazeres carnais fossem retirados. Com o tempo foram surgindo os bailes em salões da nobreza e as máscaras viraram tradição nos carnavais europeus. Em Veneza, o carnaval se iniciou como uma comemoração pela vitória de uma batalha, olha que interessante. E as máscaras surgiram para que os nobres pudessem se misturar com o povo lá, sem serem reconhecidos. E aí chegamos ao Brasil. No Brasil, o carnaval veio na forma de uma festa portuguesa chamada intrudo, e era bem diferente do que a gente vê hoje. E os intrudos eram bonecos de madeira, era como eram chamados os bonecos de madeira, usados na festa, que acabou adotando o nome intrudo. Ele consistia em umas brincadeiras como jogar limão de cera com água perfumada e outros líquidos menos atraentes, como urina e ovo podre. Além disso, tinha uma brincadeira chamada Você Me Conhece?, em que os foliões mascarados ficavam falando verdades com voz em falsete, perguntando, você me conhece? E aí eles falavam barbaridade das pessoas e elas ficavam horrorizadas. Tinha também os Zé Pereiras, que eram os batuques no final do século XIX. Eles eram odiados pela inteligência porque eram muito barulhentos. E finalmente, a nada civilizada Guerra das Cartolas. A Guerra das Cartolas era uma coisa muito doida, que eles pegavam o pessoal da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que eram as ruas mais chiques, que estavam já pavimentadas e tal naquela época, e pegavam os caras mais bem vestidos que estavam com cartolas e simplesmente destruíam a cartola. Então as pessoas o carnaval não era assim, antigamente era aquela coisa, as pessoas no salão, todas fofinhas, umas brincando com as outras. Não, às vezes tinha paus federais, chegou a ter até gente que se suicidou por causa dessa brincadeira do Você Me Conhece. Alguém sugeriu que o cara era um comerciante e estava roubando coisas das pessoas, e aí o cara ficou tão mal que se suicidou. E a polícia tocava o terror, assim como o povo, né? Na verdade, era uma bagunça generalizada, chegando a ser proibido até. Em 1840 e poucos, ainda no Império,
o intrudo foi proibido. Aliás, os jornais da época viviam reclamando da barbaridade da festa. Um deles chegou a criticar o imperador Dom Pedro II, que brincava no seu palácio uma modalidade de intrudo bem mais família, que também era bastante difundida. Eu vou ler aqui um trecho do livro Ecos da Folia que eu estava falando, sobre a imprensa falando do imperador. Abre aspas. Na bela cidade de Petrópolis, Sua Majestade vê-se apertado com moças que lhe arremessam laranjinhas e limões, atiram-lhe a cartola ao chão e encapelam-na sobre as mimosas plantas. Acabou-se a galhofa. Quem governa agora o mundo é o pífio, o pulha, o absoluto, o anacrônico e o estúpido intrudo. Ou seja, o pessoal não gostava muito do intrudo. Tem outro aqui, quando proibiram o carnaval, o livro conta aqui o que vai acontecer. O gosto do monarca pela brincadeira condenável parecia, aos olhos dos partidários do rei Momo reinventado, contribuir para que o intrudo, monarca destronado, persistisse comandando o carnaval nas ruas. Outro jornal da época também falou sobre o imperador. Em Petrópolis, o carnaval foi sempre o intrudo. Quando a civilização o expeliu da corte, o intrudo, como o indígena que o conquistador repele, foi refugiar-se nas montanhas da cidade imperial, justamente no seio da fina flor dessa sociedade que o considerava bárbaro e brutal. O que aconteceu aqui? O intrudo foi proibido, mas o imperador, pelo que entendi, continuou brincando. E aí o pessoal tá descendo a lenha no imperador, né? Coisa que a gente não pode fazer muito hoje com os nossos imperadores, né? Mas não pense que as madames também não se divertiam, não. No livro, há um trecho que fala sobre isso também. Em meados do século, sinhazinhas prendadas gastavam parte do seu tempo confeccionando empadas ocas ou recheadas com insetos para servir aos incautos, ou biscoitos e pão de ló temperados com boas doses de vermífugos ou purgativos. Ou seja, até as damas da sociedade, elas faziam brincadeiras como fazer bolinho com coisa para você ir no banheiro. Ou insetos, mas insetos agora tá na moda, né? Talvez elas até fossem celebradas por isso. Então, o intrudo chegou a ser proibido, mas apesar das perseguições policiais e prisões, a lei não pegou. Ele só acaba mesmo como festa popular quando as sociedades carnavalescas e os bailes começam a ser vistos como o verdadeiro carnaval. Isso se manteve até a Era Vargas, que buscando uma identidade nacional fez do samba e do carnaval um símbolo. Vargas e seus asseclas foram responsáveis pela espécie de militarização do carnaval. Diz o site Brasil Escola. Com o golpe de Estado de Getúlio Vargas, início do seu governo, o carnaval no Brasil começa a ganhar nova configuração. Seguindo a proposta fascista que Mussolini empregava na Itália, o então presidente decidiu criar algumas regras carnavalescas. Instituiu-se que todos os sambas enredos teriam letras em homenagem à história do Brasil. Além disso, os instrumentos de sopro foram proibidos por terem origem europeia. Fecha aspas. Lamartine Babo, um dos maiores compositores brasileiros, foi censurado pelo Estado Novo, juntamente com outros colegas. Na marchinha Parei Contigo, ele dizia, em homenagem a Getúlio: Tu és o tipo do sujeito indefinido, carcomido, que só quer tirar partido. Meu Deus, mas é isto que se chama ser amigo. Parei contigo. Parei contigo. Parece alguém que a gente conhece, né? Apesar da censura, Getúlio utilizava marchinhas de carnaval para o seu benefício também. João de Barro e José Maria de Abreu criaram em 1950 uma marchinha com a letra Ai GG, ai GG, que saudades que nós temos de você. Ai, GG, que saudade que nós temos de você. Parece também alguns artistas que a gente conhece hoje em dia, né? Você vê que o Brasil não mudou tanto de lá pra cá. Bom, aí começou a promiscuidade também entre o carnaval e o Estado, que dura até hoje, e é responsável pelo caos que as cidades passam nessa época do ano. O Estado, inclusive, percebeu que era uma forma muito lucrativa de ajudar a si mesmo e os seus amigos da cultura. A gente vê os exemplos aqui, exatamente onde eu tô gravando, é uma loucura, carnaval é um inferno. Daí pra frente foi só ladeira da barra abaixo. Hoje nem precisa falar, né? A minha mãe, por exemplo, mora numa cidade no interior de São Paulo aqui, e ela me contou que a prefeitura simplesmente fechou a rua e lá o pessoal coloca barraquinha, literalmente barraquinha para vender bebida, comida e drogas, assim, barraquinha. E a prefeitura cerca o local e fica uma Sodoma e Gomorra. E isso eu tô falando de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Imagina no Brasil inteiro, isso não está mais restrito às grandes cidades, às metrópoles, que é onde fica pior mesmo, porque, enfim, tem trânsito e tal.
Mas nas cidades pequenas também está tendo esse efeito agora. Hoje, tirando raríssimas exceções, o melhor a fazer no carnaval eu acho que é fugir, né? Se você conseguir. Porque São Paulo era o túmulo do samba, virou a cidade do carnaval graças aos PSOL da vida que acham que a rua é do povo e não sei o quê. O povo deles, né? É o governo com seu clássico, o que eu posso fazer para te atrapalhar mais hoje, né? Porque é isso que tem acontecido no carnaval, cada vez mais eles vêm atrapalhando. Eu entendo que as pessoas hoje têm uma imagem nostálgica das matinês, que é algo cada vez mais difícil de ver por aí. É possível reverter? Uma sociedade virtuosa faz tudo um pouco mais virtuoso. Até o carnaval pode ser assim. Mas convenhamos, uma sociedade em que você tem que ter plaquinha para não mijar fora da privada, a civilidade já foi pro esgoto, né? Um padre, por exemplo, que eu fui numa homilia esse domingo passado, quer dizer, domingo passado para mim, para vocês não, porque esse programa vai ao ar depois. Ele falou exatamente isso. Quanto mais leis você precisa numa sociedade, mais essa sociedade está doente, porque numa sociedade saudável as leis são não escritas, né? Você sabe, por exemplo, que você não pode passar a mão numa mulher numa rua, mesmo que seja carnaval. Você sabe que você não pode fazer xixi fora da privada. E essas pequenas coisas que acabam tendo que você precisa dar lugar para uma grávida no trem, sabe? Esse tipo de coisa que em sociedades normais e saudáveis não precisam estar escritas, só o bom senso e a humanidade, né? Ou tá na moda, como é que é o nome daquilo? Empatia, né? Já faz isso. Como a gente falou no nosso programa de carnaval, a sociedade perde as estribeiras o ano inteiro e aí faz com que a festa fique cada vez mais pervertida para justificar a existência, né? Porque se é para você se soltar mais, ela tem que estar um pouquinho pior do que estava antes. Se você gosta muito de carnaval, você é um cara que tem essa coisa, procura um lugar um pouco mais família. Se você quer um pouco mais de farra, beleza, também entendo. Tenta não encher a cara até cair, mas assim, toma cuidado. O negócio não tá como era há um tempo atrás. E para finalizar, e não dizerem que os cristãos são ranzinzas e odeiam o carnaval, aí vai uma mensagem do Papa Bento XVI. Abre aspas. Em relação ao carnaval, não somos talvez um pouco esquizofrênicos? De uma parte, dizemos com boa vontade que o carnaval tem o direito de existir, mesmo em terra católica. De outra parte, então evitamos de espiritual e teologicamente considerá-lo. Faria, portanto, parte daquelas coisas que cristianamente não se pode aceitar, mas que humanamente não podemos impedir? Então seria lícito perguntar-se, em qual sentido o cristianismo é verdadeiramente humano? A origem do carnaval é sem dúvida pagã. Juntos, culto da fecundidade e evocação dos espíritos vãos. A igreja teve que se levantar contra essa ideia e falar de exorcismo que afasta os demônios, os quais fazem dos homens violentos e infelizes. Mas depois, o exorcismo traz qualquer coisa de novo, completamente inesperado. Uma serenidade demonizada. O carnaval foi colocado em relação com a quarta-feira de cinzas, como o tempo de alegria antes do tempo de penitência, como um tempo de serena autoironia que diz alegremente a verdade que pode ser muito estreitamente enlaçada com aquela do pregador da penitência. Em tal modo, o carnaval, uma vez demonizado, na linha do pregador veterotestamentário, pode ensinar-nos: há um tempo para chorar e um tempo para rir. Eclesiastes 3:4. Também para o cristão, não é sempre, ao mesmo modo, tempo de penitência. Há também um tempo para rir. O exorcismo cristão destruiu as máscaras demoníacas, fazendo explodir um sorriso sincero e livre. Sabemos todos o quanto o carnaval seja hoje não raramente distante desse clima e, em qualquer medida, tenha se tornado algo que explora a tentação do homem. Bom, o rei dessa festa é o Momo, ou Mamon, é um deus pagão, e os seus aliados. Por isso, nós cristãos não lutamos contra, mas a favor da alegria. A luta contra os demônios e o alegrar-se com quem é feliz são estritamente unidos. O cristão não deve ser esquizofrênico, porque a nossa fé é verdadeiramente humana. Fecha aspas. Palavra do então padre Joseph Ratzinger no livro Esperança do Grão de Mostarda, em 1974. Muito obrigado e até o próximo minicast do Quinto Elemento.